Olá, galerinha do primeiro ano da São Vicente. Eu quero hoje dar uma aula para vocês sobre progressões aritméticas, né? Na verdade, a gente vai ver um pouco sobre o que é sequência. Mas antes de começar a aula, tá? Tô com saudade de vocês, né? Não vejo a hora de poder estar junto, né? Na sala de aula, mas por enquanto, para o bem de todos, meu e o de vocês, é melhor cada um em casa. Primeira coisa, ao ver esse vídeo, eu peço a vocês que procurem um ambiente tranquilo, certo? Eu procuro um ambiente silencioso, que vocês possam estudar, se concentrar, tá? Anotar, eu vou sair às vezes da tela e vocês vão poder anotar o que está escrito nela. Então, procure um ambiente, uma mesa, tá? Para que vocês coloquem o celularzinho de vocês e possam estudar, tá bom? Bom, vamos começar com PA, né? A progressão aritmética. Progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, adicionada a um número fixo chamado razão da progressão. Existe sequência numérica, existe sequência de números. Aqui embaixo eu defini bem a diferença, daqui a pouco a gente vê. Bom, nessa sequência, como vocês podem ver, nós temos 2, 4, 6, 8. Vocês podem ver que é o conjunto dos números pares, onde sua razão é quem? 2, né? Então, o que é a razão? É o crescimento dela, ou decrescimento. Ela tanto pode ser crescente como decrescente. Então, nesse caso aqui, ele está crescendo 2 em 2. Então, vai ficar 2, 4, 6. Eu posso até dizer qual é o próximo número dessa sequência. 8 mais 2, 10. E assim é um exemplo de progressão aritmética de PA. Aqui, ó, 18, 12, 6, 0, menos 6 e continua. Esse número aqui, ó, tá decrescendo. Então, essa razão é negativa. E é negativa em quanto? Em menos 6, tá? Qual é a diferença entre sequência numérica e sequência de números? Vejam só, eu tenho um telefone. Peguei o telefone aqui do Pernambuco, 87 99 42 2600. Digamos que é um número de telefone, ele não tem uma lógica, são números aleatórios, então ele é uma sequência de números. Quando eu trabalho a expressão sequência numérica, essa sim, ela tem uma razão de existir. Ela pode ser crescente, decrescente, pode ser constante, como a gente vai ver na próxima lousa, né? Então, o que é que acontece? Essa PA aqui, certo? É uma sequência de 3, 9, 15, 21, ou seja, esse número ele está crescendo, tá? A cada 6, ou seja, é uma razão. Eu posso até dizer que o próximo número é o 27, tá? Então, vindo agora para essa lousa, tá? A gente vai ver agora a razão, ela quando constante, tá? Então, a sequência ela é um número que se repete, ó, 7, 7, 7, ou seja, é uma sequência numérica onde a razão é 0, ou seja, nossa razão é constante, tá? Então, como eu posso representar os termos de uma PA, tá? De uma sequência numérica chamada PA, né? Eu posso representar pelo primeiro termo, que nós vamos chamar de A1, o segundo de A2, o A3 e assim sucessivamente. As sequências elas podem ser finitas, quando ela tem fim, e infinitas quando ela não tem fim. Quando eu utilizo aqui essa reticência, quer dizer que ela está continuidade, tá bom? Bom, o A1, tá? O primeiro termo, ele tem razão 0, ou seja, a razão não faz parte dele, tá? Porém, a partir do segundo, a razão existe, tá? E aí tem como eu calcular essa razão simplesmente fazendo a diferença entre o termo seguinte e o anterior. Então, se eu quiser saber a razão de uma sequência numérica, eu vou pegar o A3 menos o A2, aí dá a razão, o A2 menos o A1 e dá a razão. Então, toda vez que eu quiser saber nas progressões aritméticas, lembrando que as progressões aritméticas, elas podem ser você somar ou diminuir. Quando você trabalha a multiplicação, certo? Você vai estar trabalhando uma PG, que é a próxima, um dos assuntos que a gente ainda vai ver, tá? Então, uma sequência onde eu somo ou diminuo, né? Ela é chamada de PA. Bom, aqui, ó, o A2 vai ser o A1 mais a razão.
O A3 vai ser o A1 mais 2 vezes a razão. O A4, o A1 mais 3 vezes a razão. Com esse formato dos termos da PA, eu posso generalizar. Eu posso trazer para vocês uma fórmula de como achar os termos de uma PA. Né? Então, nesse caso, ó, eu vou generalizar chamando de AN. Tá? Então, um número qualquer, um N qualquer, um número qualquer, né? Ele vai ser sempre o A1, certo? Vai ficar mais N menos 1 vezes a razão. N é quem? É esse número que eu quero. Digamos que eu quero a 30, né? Então, eu vou pegar o primeiro termo, vou pegar aqui o 30 menos 1, que é 29, vezes a razão. 29 vezes a razão. E assim vai. E aqui a gente tem o termo geral de uma progressão aritmética. Eu trouxe para vocês aqui as definições, vocês depois podem tirar um print, né? E fazer as anotações no caderno. A N é termo geral ou enésimo? Enésimo seria o último termo, né? O último que eu quero encontrar, o termo que eu quero encontrar. O A1 é o primeiro, né? N seria o número de termos que eu tenho da sequência, tá? Ou que eu quero achar. E R é a razão. Trouxe para vocês um exemplozinho simples, né? Que você, através dessa sequência, você pode perceber todos os elementos que representam uma PA. Veja só, eu tenho 2, 5, 8, 11 e 14. Olhando para essa sequência, eu percebo que ela está crescendo, então já posso classificar como uma PA crescente. Eu sei que a razão, ela existe e ela cresce de quem? De quanto em quanto? De 2 mais 3 dá 5, mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14. Ou seja, já estou respondendo algumas questões aqui do exemplo. Então, há uma razão nessa sequência. Então, ela é classificada em uma soma, né? Então, ela é classificada de PA. Então, quem é o primeiro termo? É o A1. O A1 aqui é quem? Quem primeiro aparece, então é o nosso 2, tá? Quem é a razão? A gente acabou de ver que é 3, porque ela cresce de 3 em 3, tá? E quem é o sexto termo? Veja só, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, eita, o 6 não apareceu. Mas eu sei que ele cresce de 3 em 3, então eu pego 14 mais 3 é quanto? 17, certo? Então o A6 vai ser 17. Mas ficou muito fácil, né? Imaginamos agora que eu queira o A21. Eu vou pegar e somar de 3 em 3 os 21 termos para saber quem é o A21? Não precisa. Sabe por que não precisa? Porque vocês têm a fórmula, tá? Do termo geral. Então, se eu quiser encontrar um termo, pode ser, tiver na posição 80, 100, não importa. Eu escolhi aqui o 21 só para a gente poder ter como exemplo, tá? Então, digamos, venham para cá, tá? Vai ficar A21, certo? Eu sei quem é o A1, é 2, ó. Eu vou jogar na fórmula, vai ficar AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Todos esses elementos eu tenho aqui. Então, vai ficar A21, 21 é o AN, certo? A1 é 2, mais quem é o N? O N, ó, esse termozinho que tá ligado aqui com o A. Então, vai ficar 21 menos 1 vezes quem? Vezes a razão, que é 2, tá? Resolvendo essa minha conta, eu vou ter o seguinte, ó, que o A21, certo? Vai ser 2, vou resolver o parênteses, né? Mais 21 menos 1 é 20 vezes o 2. Resolvendo aqui a minha multiplicação, nós vamos ter que o A21 é igual a 2 mais 20 vezes 2 é 40, certo? Então, o meu termo A21, ou seja, é igual a 42. Quem é o A21, gente? É aquele número que está na posição 21, tá? Então, aqui existe a posição A1, A2, A3, mas nesse caso, dessa sequência que eu dei como exemplo para vocês, o A21, ele está na posição 21 e ele é o valor 42, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa noção do que é sequência numérica, sequência de números, tá? O que seria uma PA. Aconselho a vocês assistirem os vídeos do EducaPE, tá? E aprimorar mais esses conteúdos. E estarei passando uma atividade para vocês justamente envolvendo essa identificação dos termos, quem é a razão,
como você pode encontrar números pelo termo geral. E é isso, viu? Fiquem com Deus e até a próxima aula.